Fala galera, então chegamos a esse retorno do universo The Walking Dead com a estreia da segunda temporada de The Walking Dead Dead City. E eu quero já colocar uma coisa muito importante, tá? Galera, acabei de assistir o episódio, é que é exatamente 20 para 5 da manhã e eu tenho pensado muito no que representa, tá? Esse retorno de The Walking Dead. Ao mesmo tempo, esse retorno de The Walking Dead é um retorno que ele vem cambaleando muito, assim, porque Dead City teve muitos problemas na sua primeira temporada. E também existe assim um pé atrás gigantesco. Existe uma versão até gigantesca assim. Existem muitas reclamações onde eu me encaixo muito em relação ao que aconteceu e a maneira como aconteceu a primeira temporada de Dead City. Então assim, eu decidi que vou colocar uma lousa branca, cara. Simplesmente isso, tá? Vou assistir essa segunda temporada assim, por mais que eu já tenha feito o vídeo também com as críticas americanas ali, onde eu trouxe 4 críticas com 2 pontos de vista mais favoráveis, 2 pontos de vista mais negativos sobre o que acontece nos 6 episódios dos 8 ao total, porque os críticos americanos receberam 6 episódios, tá? A MC não liberou para ninguém os 2 últimos dessa segunda temporada. Por mais que eu já tenha também ali um conhecimento sobre algumas coisas, sobre tom, sobre estrutura de narrativa, sobre escala, cara, eu vou colocar uma lousa branca assim, então eu vou assistir de peito aberto, tá? Porque, para começar, eu amo muito Maggie, amo muito Negan, amo muito Lauren Cohen, amo muito Jeff de Morgan, amo muito esse universo do Walking Dead. Inclusive as lives retorno é bom, né? Retornam hoje, 8 horas da noite, horário tradicional aqui, porque, cara, o universo do Walking Dead voltou, então as lives voltam junto com o universo do Walking Dead. E eu tava com muita saudade, cara, de falar sobre algo inédito dentro do nosso universo. Então, assim, vou assistir de peito aberto, reclamar do que tiver a reclamar, elogiar o que tiver que elogiar também. E eu senti muito que esse primeiro episódio aqui, agora, ele teve uma melhora por completo em relação, assim, a qualquer um dos 6 episódios da primeira temporada. Porque ele parece muito mais coeso, assim, e em vários aspectos, tá? Seja em como que a história está sendo apresentada, mas para mim, talvez o principal seja as motivações dos nossos dois protagonistas, tá? Eu tava com muito medo sobre esse Old Man Negan retornar e a maneira como isso iria acontecer dentro da série, tá? Porque pelo que estava colocado no final da primeira temporada, já estava claro que o Negan realmente iria pro lado da dama e estava tudo já fechado, que ele tinha aceito por causa de se colocar realmente nessa posição de sacrifício, por causa do Rachel Jr., por causa da culpa em relação Maggie, Glenn, aquela coisa toda, tá? Mas as críticas americanas, e principalmente agora assistindo o primeiro episódio, fica muito claro que não. A jornada do Negan, ela continua como ela deveria realmente continuar, com ele rejeitando qualquer coisa que venha sobre o seu passado, porque isso era algo que estava realmente resolvido na sua vida, algo que foi muito bem realizado na última parte de The Walking Dead também, e que teve um lapso de retorno por causa, a vingança toda que o consumiu novamente estava muito bem explicado, por mais assim, eu falei, cara, já em outro vídeo também. Inclusive no próprio vídeo que eu fiz aqui do Old Man Negan. Eu queria muito ter visto na série o que aconteceu com a Annie e com o Joshua, mas não através de um diálogo entre Negan e Maggie lá na primeira temporada. Que isso realmente tivesse sido mostrado, porque isso teria uma potência, até uma violência que The Walking Dead teve em seus vários momentos e que falta um pouco, se perdeu um pouco. E se colocar isso num diálogo, ele perde muita força, assim. Ele vai só para um caminho do drama, mas perde esse lado mais visceral de tudo. E isso volta, né, naquele momento lá pro Negan, na história do Negan ali, com essa vingança toda, porque era a Annie e era o Joshua. Tinha um motivo do porquê isso voltar. E eu gosto que isso não se perdeu. E eu gosto que isso está colocado muito na motivação do personagem de continuar negando, 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 ter passado um ano e ele não ter aceito, ele ter ficado naquela prisão e até que tudo realmente entre no outro patamar que a Dama usa realmente essa carta e dá exatamente
todas as informações que obrigam o Negan a voltar. Mas ele só volta, e olha como o episódio reconstrói, né? Ele reconstrói essa Nova Lucille, uma posição que eu também estava muito contra de acontecer. Eu tinha coberto a New York Comic Con aqui, cara, e o Jeff DeMorgan falando que era algo que os fãs gostariam muito. E até tem uma coisa no diálogo, né? Que tem do croata com o Negan em dois momentos. Quando o croata ainda tá ali na reunião, né, do trio croata Negan Dama, e depois no momento ali do confessionário. Quando ele apresenta essa nova Lucille já com, né, essa nova atualização ali em relação à eletricidade, em relação ao choque, que também conversa muito com a tecnologia por causa do metano, né, porque a questão de falar de tecnologia dentro do Walking Dead dá para entender dentro desse contexto, tá? Como está apresentada a questão do ter o controle do metano. E eu gosto que eles colocam no diálogo do Croata com o Negan, nesses dois momentos também sobre o retorno desse velho rei e as alegorias todas desse novo rei, o que precisa ter. Então é algo que o Negan ele demora realmente a abraçar e ele só abraça por um breve momento, onde tem realmente essa ligação toda ali, né? Quando eu ainda não decorei todos os nomes ali, mas acho que é o Christos, tá? São três basicamente ali, além do grupo da Dama, que são esses grupos das gangues, né, do Warriors que está acontecendo aqui dentro de Dead City, né? E quando o Christos ele levanta e para na frente e o Negan não tem outra alternativa a não ser dar esse estalo e voltar a ser esse Negan, que é naquele breve momento ali. Aquele breve momento é onde tem realmente esse Old Man Negan. E isso está muito bem construído no episódio para acontecer. E isso depois já se desconstrói quando ele pega e larga essa Nova Lucille e vai lá para onde ele foi, dentro daquele, se é dentro da igreja, se é dentro de outro prédio lá, já novamente entrar. Ele não tem alternativa, ele não tem o que fazer. Então ele precisa reassumir esse papel, essa posição, né? Um professor de educação física que comandou simplesmente ali uma comunidade, um exército. É isso, cara, ele não tem alternativa. Eu acho que o episódio ele constrói muito bem esse lado Negan. E daí a gente pega por outro lado a questão todo. Ah, só botar parênteses, tá? O quanto que eu reclamei do mau desenvolvimento da Dama na primeira temporada. Um episódio já consegue construir muito mais a Dama e fica claro quanto que teria sido melhor para a própria série se eles tivessem realmente ter feito direito isso dela na primeira temporada. O quanto que, olha, bizarro, tá? Um episódio só de Dead City, ele é melhor do que, cara, pra mim a segunda temporada inteira de Zero Dixon, inteira, e o quanto que cada vez mais Daryl Dixon na sua segunda temporada ele vai perdendo força e vai sendo cada vez um erro como foi em muitos aspectos a primeira temporada de Dead City se compara. É bizarro isso, é muito bizarro. Quanto que a primeira temporada de Daryl Dixon foi tão bem pensada e construída, onde se perdeu na segunda, e Dead City parece que vai fazer esse caminho inverso, né? É só um parênteses que eu precisava colocar aqui nesse momento. E daí a gente vai pro lado da Maggie, cara. A Maggie também tá explicado os motivos do porquê que ela retorna. A gente tem essa questão da Nova Babilônia ali, com o Armstrong ter crescido, né, também junto com uma mentira, né, que ele matou o Negan, aquela coisa toda, mas faz parte, né, da conversa ali. Mas a gente tem essa nova posição também dele como coronel, e a gente tem a governadora, e a gente tem a Chavez, Naves. Eu falei que não decorei os nomes ainda. A Naves, ali como uma posição muito parecida como tem o croata nesse braço direito, que é realmente esse executor. Que é interessante, cara, essa construção ali da Nova Babilônia agora também como essa líder de várias comunidades, né? E o quanto que a Nova Babilônia está colocada como essa vilã, teoricamente, ali, por causa da posição imposta para as outras comunidades, como a gente já viu acontecer em várias outras situações na série principal, por exemplo, e se coloca toda essa construção para Maggie realmente não ter alternativa a não ser se colocar nessa posição para que ninguém mais vá ali de Bricks. E a Ginny, né, obviamente que ela iria fazer de tudo para voltar por causa do Negan, tá claro. Mas aí que tá. Em relação a Maggie, para mim o grande diferencial,
e isso tava também nas críticas, já deu pra perceber nesse primeiro episódio aqui, é a relação dela com o Herschel, que agora sim vai ser realmente desenvolvida, tá? Toda a busca que ela fez na primeira temporada, aquele breve momento que teve de diálogo deles no último episódio lá, onde aparece o Estado da Liberdade lá no fundo, entendeu? A gente tem agora, por vários momentos ali, um fator que é muito importante, assim, sobre o que tem de ligação realmente entre Meg e Negan. Nada a ver amoroso, tá? Ponto. Mas essa ligação por causa lá de trás ainda, que é algo que a Meg não consegue deixar ir, né? Ela não consegue. Eu sei que isso é contra o que foi colocado na final de The Walking Dead, 3 partes de The Walking Dead, parte final dessa primeira temporada. Isso foi muito bem realizado. Eles voltam com essa questão aqui para trazer também mais conflito e trazer uma outra parte de narrativa ali agora entre não só Meg e Negan, mas Meg e Herschel. Cara, não adianta. É algo que eu não gostaria de ser realizado novamente, assim, desse ponto, tá? Porque pra mim já tava muito bem claro e resolvido. Só que como tu traz a história de novo com esses dois personagens pra acontecer, esse ponto é fundamental. Não tem como escapar, entendeu? Então, assim, eu gosto que traz conflitos, principalmente ali com o Herschel Jr. Dá espaço pro Herschel Jr. Esse personagem, o Logan King tá bem, tá bem. Ele já tinha sido elogiado ali nas críticas americanas. Gostei muito dele nessa primeira 1 hora que a gente viu aqui de Dead City. Então, trouxe coisas ali que são importantes nessa relação de mãe e filho ali. Que precisa ser também uma força muito forte dentro de Dead City para Dead City também funcionar. O problema tá na essência. Para mim, o problema tá na essência. A origem desse conflito, para mim, que é realmente esse problema ali. Mas, cara, a amostra ela tá muito boa, tá? Do que pode acontecer para mais. É óbvio que, que o Rush Jr. vai dar seu jeito e ele vai aparecer em Manhattan também. Isso é mais óbvio que, né? Sei lá, qualquer referência que queira, qualquer anedota que queira colocar aqui. Mas tem uma amostra interessante também acontecendo ali. Então, o principal que esse primeiro episódio da segunda temporada consegue colocar é o quê? É deixar claro, pós esse 1 ano que a gente viu de encerramento, né, de primeira temporada e de onde a gente deixou os personagens, que não se perde essas motivações ali. E que o episódio trata, dentro desses 50 e poucos minutos que ele tem ali, né, de colocar realmente assim, não existe outra alternativa para esses dois a não ser tomar realmente esses caminhos e essas decisões que eles realmente tomam. E eles precisam realmente fazer isso porque eles não têm outra alternativa. Eles não têm. E que, obviamente, né, o momento onde a gente tiver eles próximos novamente é para mim o momento mais forte que vai ter essa série. Por quê? Porque essa série existe. Ela existe muito por causa da força dos seus protagonistas. Tu tem que dar força para esses protagonistas. Tu tem que conseguir fazer essa história funcionar. Um episódio para mim, segunda temporada, ele conseguiu ser melhor do que os 6 juntos da primeira temporada. Vamos ver como é que vai ser essa sequência toda, tá? Porque não adianta tu ter um começo interessante, um começo que estabelece essas motivações para cada um ali e daqui a pouco tu não saber desenvolver. Não adianta. Como eu falei antes, as críticas americanas, 2 penderam para o positivo, 2 para o negativo ali das que eu trouxe para poder conversar junto com vocês. Vamos ver, entendeu? Dentro dessa questão toda, como é que vai funcionar essa sequência, mas, cara, para mim é um começo, assim, ó, sólido. E o meu principal temor, que era como que ia voltar esse outro Negan e como que a Meg iria voltar para Manhattan, esse primeiro temor para mim, cara, tá tranquilo, eu acho que tá muito bem realizado essas 2 motivações para realmente acontecer a partir de agora a série. Galera, cobertura completa aqui no canal, completa, tá só começando, teremos vídeos especiais saindo, todo aquele serviço, teremos vídeos sobre trailer de episódio seguinte, live, sempre aos domingos, 8 horas da noite, então vocês se preparem que o bicho vai pegar, coloque embaixo nos comentários o que vocês acharam desse momento de retorno de The Walking Dead para as telas. Segunda temporada de Dead City está entre nós, temos mais 7 semanas pela frente aqui. Não esqueça também daquela mega ajuda de curtir o vídeo e assinar o canal. Quer assistir o episódio? Não assistiu ainda? Entra lá no nosso grupo do Telegram, tá aqui na descrição do vídeo. Tech04, viva o sonho aqui.